Bom, essa entrevista é parte da execução do projeto História Oral da Educação Profissional, Memórias do Trabalho Docente, que está sendo desenvolvido pelo GPMEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Memória e História da Educação Profissional, coordenado pela professora Maria Lúcia. Neste momento, nós vamos dar início à entrevista com o professor Jitsunori Tsuha, professor da ETEC Bento Quirino e que atua junto à educação profissional há mais de 40 anos. Bom, professor, inicialmente eu gostaria de que o senhor nos informasse, né, a sua origem, o seu local de nascimento, né, a sua trajetória nos anos iniciais. Bom, eu sou nascido no Japão, para ser mais exato, em Okinawa, e eu vim muito pequeno para o Brasil. Eu vim com 2 anos e meio para o Brasil. E nesse tempo eu acabei me naturalizando. Sou brasileiro por opção, eu sempre brinco, não é por nascimento. A minha escolaridade ela começa no antigo primário, eu peguei a época do primário, o exame de admissão do primário para o ginásio. O ginásio também fiz em escola pública, em São Caetano. Tanto o primário quanto o ginásio eu fiz em São Caetano do Sul. E quando eu estava na última série do ginásio, na 4ª série do ginásio, eu comecei a me preocupar em o que estudar no nível médio. Foi quando, em conversa com um professor, ele me estimulou a fazer o curso técnico. Era um professor de física e ele achava interessante que eu deveria fazer um curso técnico, não um curso de física nuclear, que era o meu sonho inicial. Eu me lembro, então, por conta dessa decisão, que eu acabei indo para fazer o curso técnico, eu fiz um curso chama de cursinho, era um cursinho preparatório para o vestibular da escola até, e acabei entrando na Lauro Gomes. Então, de 71 a 73, eu fiz o meu curso técnico na Lauro Gomes. Eu sou da primeira turma de eletrônica e eletrotécnica da Escola Técnica Lauro Gomes. Em 74, eu entrei no curso de engenharia em São Bernardo. Era uma engenharia operacional, um curso de 3 anos. E em 77 eu concluí o curso de engenharia. Mas nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo a engenharia, eu já estagiava, trabalhava na área de eletrotécnica, como técnico. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar na escola técnica como professor. Na época, a Lauro Gomes, ela permitia que o interessado que tivesse uma formação em nível técnico e uma parte do nível superior concluído, ele poderia ser admitido como, eles chamavam professor de prática profissional, era essa a denominação na época. Eu fiz o processo de seleção e fui aprovado. E para mim foi muito interessante que eu retornava como professor para a escola onde eu tinha sido aluno. Então a minha vida profissional como professor de ensino técnico, ele começa em 1975, para ser mais exato, em 19 de agosto de 1975. Dessa data, agosto de 75, até 1980, a Lauro Gomes, ela fazia parte de um grupo de escolas que tinha uma autonomia administrativa, né? E com a situação política na época, em 80, teve um impasse com relação à continuidade desses convênios que davam vida para essas escolas. Então eu me lembro que em 81, nós fomos chamados pela direção da escola e a situação foi essa: ou a gente continuava, assinava um contrato para dar continuidade
dos nossos trabalhos na escola, ou simplesmente a gente seria demitido. Foi quando a escola técnica, a Lauro Gomes, passa a fazer parte do Centro Paula Souza. Então, oficialmente, desde janeiro de 81, eu faço parte do Centro Paula Souza. É que pelo processo de admissão, o período anterior a 81, ele também foi incorporado ao meu tempo de trabalho no Centro Paula Souza. Nesse tempo, de 75 a 81, depois de 81 para frente, eu fiquei até 96 trabalhando na Lauro Gomes, na Escola Técnica Lauro Gomes. Eu comecei como professor de prática profissional mesmo, depois eu fui para professor de laboratório e nesse tempo, como eu já tinha concluído o curso de engenharia, eu já poderia ser promovido, né, para professor 3, que na época era professor C, que era a maior categoria que a gente tinha. Eram só 3 níveis de professor, professor A, B e C. Então eu pude ser promovido para professor C. E eu já fiz uma carreira, começando como professor, passei rapidamente para coordenação na época era chamada de coordenação de área de eletrotécnica, e eu fiquei como coordenador de 78, 79 até 83, foi uma coisa mais ou menos direta. Só que nesse tempo, como eu já tinha concluído o curso de engenharia, e logo assim que eu concluí o curso de engenharia, eu fui fazer matemática também, então nessa época eu já tinha concluído engenharia e matemática. E qual era a minha preocupação? Era no sentido de eu me enriquecer mais para trabalhar como professor, que isso me daria uma condição melhor como professor, e isso também permitiria uma condição salarial um pouco melhor também na Lauro Gomes. Eu tive também a oportunidade, nessa época, de participar do primeiro grupo de professores que faziam parte do Esquema. O Esquema era um curso que atualmente é chamado de curso de licenciatura para quem é graduado, ou para quem só tinha o curso técnico. Então tinha o Esquema 1 e o Esquema 2. Na época, eu me lembro que eles questionaram a minha formação em operacional, em engenharia operacional. Aí eu falei, olha, então se eu não posso entrar como engenheiro operacional, eu posso entrar como técnico, e eu acabei fazendo o Esquema 2. E é um curso de licenciatura com reconhecimento tanto na parte de graduação propriamente, quanto na parte de formação de licenciatura. Para mim também foi bastante interessante, porque acho que eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de trabalhar de maneira mais científica e aprender de maneira mais científica o processo de desenvolvimento de um adolescente, que era o público com o qual eu trabalhava, metodologias didáticas, a gente teve a oportunidade de trabalhar, e eu tive também a oportunidade de observar e entender a história da própria educação técnica, tanto da educação técnica como da educação. Então, acho que esse curso, ele veio acrescentar para mim, para a minha formação. Então, eu já tinha, nessa altura, isso é 83, eu tinha o curso de engenharia operacional, mais o curso de matemática e mais a licenciatura em eletrotécnica. Acho que isso dá uma formação mais embasada para mim, mas eu nunca deixei de atuar como um especialista na área de eletrotécnica. Eu sempre trabalhei também como projetista de instalações elétricas, que também acabava complementando também a minha formação e minha experiência também na própria lida das aulas. Em 92, eu tive a oportunidade de participar da administração central, de trabalhar na administração central do Centro Paula Souza, junto à então coordenadoria do ensino,
Coordenadoria do Ensino de Segundo Grau, né? Que depois se transformou em Coordenadoria do Ensino Técnico, a CETEC. Eu trabalhei de 92 até final de 95 na administração central. Foi uma experiência também bastante importante, porque eu passei a ter a visão mais ampliada, a visão da instituição. E acho que o que mais também marcou nesse período é que até 93, o Centro Paulo Souza tinha então 14 escolas técnicas. E em 94, ela passou a contar com 94 escolas técnicas. Foi quando o centro absorveu as escolas técnicas que estavam vinculadas à Secretaria da Educação. Então, a partir de 94 e 95, foram 2 anos de bastante trabalho, mas que foram, depois a gente faz essa avaliação, mas eu tive a oportunidade também de observar e conhecer muitas outras escolas, né? Imagina, numa instituição que você tem de 14 escolas, pular para 86 escolas técnicas, era um trabalho monstruoso. E eram escolas, como a gente falava nas nossas reuniões na administração central, eram escolas com todas as necessidades possíveis. Porque a gente trabalhava, imagina, você trabalhando no universo de 14 escolas, era como se fossem escolas, a gente conhecia praticamente desde do funcionário mais simples até o diretor dessas unidades. Quando você passa a ter um grupo ampliado, quase que 6 vezes, você perde essa dimensão. Então, a primeira preocupação nossa na administração central foi procurar conhecer essas escolas, as pessoas que estavam lá, a direção, o grupo de professores. Então, isso também acabou incorporando para mim uma visão muito ampliada do que é o ensino. Eu fiquei nessa função até 95, e em 96 eu voltei novamente para a sala de aula. Em 95, particularmente, eu tive a oportunidade, na função na administração central, de conhecer algumas escolas técnicas que foram agregadas em 94. E uma delas foi o Bento Quirino, onde eu tive a oportunidade de conhecer 2 pessoas que realmente fizeram mudar a minha forma de pensar a escola técnica, de relacionar com a escola técnica. A professora Orleide, que na época era a diretora do Bento Quirino, e o professor Jun Tanaka, que era o coordenador do curso. Foram 2 pessoas que a forma como eles falavam da escola era assim, uma forma assim, tão carinhosa e tão empolgada que eu falei assim, não, eu preciso conhecer essa escola. Eu acabei conhecendo em 95 e em 96, quando eu me desliguei da administração central, eu vim para a escola técnica como professor, ampliei a minha carga horária no Bento. Na verdade, não ampliei, eu dividi a minha carga horária da Lauro Gomes e no Bento Quirino. Então eu fazia 2 dias aqui, segunda e terça, eu me lembro bem, dava aula aqui no Bento Quirino, quarta, quinta e sexta na Lauro Gomes. Em 97 eu transferi em definitivo a minha carga para o Bento Quirino. Então desde 97 eu sou exclusivamente o Bento Quirino. Mas aquela conversa inicial que eu tive com a Orleide, que eu tive com o Jun, e uma outra coisa, a Lauro Gomes, ela foi uma escola assim, marcante para mim, porque foi o meu primeiro trabalho como professor. Ex-aluno, trabalho como professor, fui coordenador, cheguei numa época, assim, durante pouco tempo, a ser diretor da Lauro Gomes, quando ainda eu trabalhava na administração central. Então eu tive e a Lauro Gomes, pela história dela, ela era uma escola assim, com muita condição de trabalho, né? Quando eu vim para o Bento Quirino, recém-integrado ao Centro Paulo Souza, com um monte de necessidade, eu entendia que, pelo conhecimento que eu tinha, que eu deveria modificar essa realidade. E foi que eu fiz, bastante apoiado pelo Tanaka, na época, o Jun Tanaka, que era o coordenador. Então, algumas iniciativas que a gente já fazia na Lauro Gomes,
a gente conseguiu gradativamente trazer aqui para o Bento Quirino. Uma escola que tinha muitas necessidades, pouco a pouco a gente foi conseguindo melhorar as condições de trabalho. É claro que, comparado com as condições atuais, as condições que a gente conseguiu melhorar eram muito mais deficitárias, entende? E eu falava tanto também da Lauro Gomes, que eu consegui trazer de lá alguns professores, né? Transferência para cá, eu consegui, acabei convencendo, até pela minha fala, alguns professores, o Suzuki, o Wagner Seco, que ainda estão aqui na escola, né? E o que foi marcante é que a minha história de vida da Lauro Gomes, ela acabou ajudando a minha forma de trabalhar aqui no Bento Quirino e contribuir, acho que de maneira bastante significativa, com algumas realizações. Eu me lembro que nós conseguimos um trabalho que assim, eu acho assim, muito marcante também, e que eu sempre faço questão de lembrar, que foi, nós ficamos sabendo que tinha uma fundação, a Fundação Vitae, que ela financiava projetos escolares. E um dos projetos era a criação de um curso. Você queria montar um curso na escola, você escrevia um projeto, formatava o projeto, enfim, justificava, e eles faziam financiamento. Eu me lembro que nós conseguimos, com a ajuda de muitos professores, aqui o Jun, o Leide, eu me lembro da professora Sueli, que era da coordenação pedagógica, com a ajuda de muitos outros professores, nós conseguimos escrever um projeto e que deu condições para o Bento Quirino montar o curso de telecomunicações, que foi um curso que a gente percebeu na época, que era um curso que tinha importância, ele tinha demanda, né? E um financiamento que na época foi estimado em 500 mil reais. Na época, isso 95 ou 90, não, 95 não, 98, em 1998. Então, para a época era um valor bastante significativo. Nós conseguimos equipar com isso um laboratório que foi o primeiro laboratório de telecomunicações que a escola teve, e nós conseguimos comprar alguns equipamentos de primeira linha para a montagem desse. Acho que isso é uma coisa assim marcante que eu consegui trazer aqui para o Bento Quirino. Eu falo eu, assim, porque eu sou personagem, mas acho que certamente não posso deixar de lembrar a ajuda a cumplicidade, né, do professor Jun, do Jun Tanaka, da professora Leide, da professora Sueli, que também acreditaram na minha fala e acreditaram que aquilo poderia ser viável como realmente aconteceu. Acho que isso foi o primeiro trabalho que a gente pode dizer que foi marcante para mim e para o Bento Quirino. Depois, quando eu acabei me desligando assim da administração central, eu sempre incentivei outros professores a terem essa experiência, né? De não, se a oportunidade fosse aberta, de não pegá-la. Eu me lembro que nessa linha entraram o Renato Saldini, que trabalhou na administração central, depois também foi diretor da escola, a própria Sueli, ela fez um trabalho como professora coordenadora de projetos junto à administração central. A Silvia Cugliari também, durante um tempo, trabalhou lá. Enfim, eu consegui, por conta da minha experiência lá, que eu sempre falava que era importante a gente ter a oportunidade de trabalhar na administração central, que isso daria uma visão diferenciada para a gente, uma experiência diferenciada para a gente, uma experiência até na sala de aula mais rica, né? Que você enxerga a escola de uma visão um pouquinho mais afastada, um pouquinho mais isenta, mas também realista, né? Enfim, eu consegui convencer alguns e atualmente a gente tem o professor Jun Suzuki, que trabalha na administração central e ele vem fazendo
esse trabalho com bastante, digamos assim, com bastante frutos, porque ele digamos que com essa posição, ele conseguiu trazer também para o Bento Quirino algumas experiências interessantes, como a escola ela é projeto piloto de algumas iniciativas do Centro Paulo Souza. E o pessoal sempre fala assim, mas o Bento Quirino acaba sendo privilegiado. Acaba sendo privilegiado porque quem comanda, ele conhece mais o Bento Quirino, então ele acaba pensando mais no Bento Quirino. Então com isso a gente tem alguns favorecimentos, mas acho que isso é algo que a gente consegue, que eu consegui também trazer aqui para a escola. E isso deu uma situação diferenciada para o Bento Quirino. Uma visão assim, que agora, como eu estou mais, que eu deixei a coordenação pedagógica, deixei a coordenação de curso agora, que eu também penso que quando a gente está no final da sua situação profissional, acho que você tem que não só deixar um legado, mas você tem que estimular os mais jovens a ter essa experiência, porque se ela foi importante para mim, se ela me ajudou, se ela me enriqueceu, eu acredito que para esses novos professores isso também vai ser importante. Então eu tenho sempre estimulado os mais novos a assumirem a coordenação, eu tenho sempre estimulado outros professores a assumirem cargos, no sentido de que isso vai modificar a forma deles pensarem. Se isso foi importante para mim, certamente vai ser para ele. Eu tenho percebido que isso tem criado, estimulado aqui na escola, mais pessoas começam a pensar a escola, mais pessoas começam a se preocupar com a escola. E isso é bom, né? Porque se mais pessoas pensam, você tem uma multiplicidade de visões. Você tem mais pessoas trabalhando. E eu acho que quanto mais pessoas trabalharem na escola, o aluno ou o corpo docente vai ter mais benefícios. E eu penso que o trabalho na escola, seja em escola pública, seja em escola particular, mas numa escola, ele tem que ser um trabalho nesse sentido. Tem que ter um trabalho assim de doação? Tem. Eu acho que eu critico, né? Critiquei a questão de você se doar demais, mas eu sempre coloquei de uma forma realista que se eu estou num determinado local, eu tenho que procurar ser o melhor. E eu acho que tudo isso ele é pago quando a gente observa que os alunos retribuem ou agradecem ou eles se relacionam com a gente de uma maneira que mostra que eles estão reconhecendo o nosso trabalho. Então eu tenho convencido alguns aí a ficarem como coordenador e eles estão percebendo que aquela a minha fala foi importante para eles e está sendo. Então eu fico muito satisfeito com isso. Vejo alunos também falando que a escola, que eles não... que o Bento Quirino é uma escola diferenciada porque proporciona, estimula trabalho, a participação em feiras, estimula o desenvolvimento de projetos, mas isso são coisas que a minha realidade, a minha experiência de vida, né, acabou mostrando que isso é importante e que eu tenho que fazer isso para essas novas gerações. A gente tem, assim, atualmente no corpo docente da escola, muitos ex-alunos, né? Alguns que foram alunos diretamente da gente, alunos que cursaram eletrotécnica, e alguns alunos que são alunos indiretos, que fizeram outros cursos e que voltam para a escola como professores. Alguns até fizeram um curso técnico na área de contabilidade, depois eles fazem um nível superior numa área diferente, mas ainda assim eles voltam com um carinho para a escola, mostrando que aquela verdade que a gente acreditou, eles ainda acreditam e certamente eles vão procurar
mantê-la viva, procurar passar à frente para os alunos. E, enfim, eu tenho atualmente, esse ano eu completo 43 anos de ensino técnico, né? Eu faço assim um balanço desses 43 anos, assim de maneira muito, de maneira assim que eu posso dizer que não tenho assim arrependimento do que eu fiz, né? Não tenho arrependimento do que eu fiz e tenho procurado estimular sempre esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de relação com a escola para os novos professores, e até talvez para os futuros professores, que são esses nossos alunos. No sentido de que ele tem que levar a escola com bastante cuidado. Cuidado no sentido de carinho, né? Cuidado no sentido de atenção. Não um cuidado no sentido de uma precaução, né? Acho que quando você está numa escola, o cuidado que você precisa ter não é você estar assim, com um pé atrás, não é um cuidado do pé atrás. É o cuidado de você ter certeza que quando você vai dar um passo para frente, você vai dar de maneira que a possibilidade de acertar é muito maior do que a possibilidade de errar. Não que a gente tenha receio do erro, né? Mas a possibilidade maior de acerto, ela tem que ser uma coisa pensada, planejada. Enfim, a expectativa, né, que eu tenho é de deixar a minha forma de trabalhar, a minha forma de pensar para os novos professores, os novos alunos, que eu ainda chamo de futuros alunos, e eu tenho uma fala com os alunos e os ex-alunos, que foi inclusive uma conversa muito séria que eu tive com um professor há muito tempo atrás, né? Isso lá, quando ainda eu era aluno da Escola Técnica Lauro Gomes. Um professor meu de matemática, ele falou assim: o aluno de escola pública, principalmente, isso em 1972 que ele falou, olha quanto tempo, hein? Ele falou assim, não falou para mim, mas falou para a classe, né? Falou, o aluno de escola pública, ele precisa ter uma relação diferente do aluno da escola particular, porque é um bem público, ele está se valendo de um bem público, e ele precisa, um dia, devolver, né? Se devolver entre aspas, mas ele precisa dar um retorno desse bem público, que eu chamo agora de retorno social, né? Eu sempre falo que o ex-aluno de escola pública, ele precisa dar um retorno social. E é a fala que eu tenho com alguns ex-alunos que agora são professores. Eu falo, é o retorno social que você vai ter que fazer agora. Você está dando o teu retorno social. A sociedade investiu em você, que você pôde ocupar um banco dessa escola, e agora você tem que dar esse retorno social para esses alunos. O que significa esse retorno social? Trate-os com da melhor forma possível. Faça com que as condições desse aluno sejam as melhores possíveis. Faça com que o curso que ele vá frequentar seja o mais estimulante possível. Acho que esse é o retorno que você pode, por ter aproveitado uma escola pública, você pode dar para a sociedade, né? Então, é uma coisa que assim, eu penso, eu falo muito, às vezes até com os alunos de primeira série, falo isso assim num tom um pouco mais de brincadeira, até porque a gente vai fazer essa iniciação. Mas quando o aluno está no terceiro ano, eu deixo ele muito claro, olha, está na hora de você pensar num nível superior, está na hora de você fazer um curso de graduação, está na hora de você fazer um nível superior, e daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, quando você tiver a oportunidade de participar de um processo seletivo, de um concurso público, pense com carinho em voltar à escola para você ser professor dela. Professora, né?
E eu tive um professor falando isso para mim, para um grupo, mas que me tocou muito, e aquilo marcou, e isso também foi uma verdade que eu sempre carreguei como aluno, como professor, quando eu fui coordenador de curso, quando eu tive a oportunidade, por um pequeno tempo, ser diretor de uma escola técnica, quando eu fui coordenador pedagógico, quando eu trabalhei na administração central, essa dimensão eu sempre procurei lembrar, nunca esquecer e aplicar. Aplicar no sentido de que é fazer sempre um bem para a escola pública, para que ela pudesse disseminar para um grupo maior. Né? Isso, tem uma curiosidade, você fez Mudei um pouco a questão da linha do tempo aí, mas... Não, mas foi excelente. Mas eu queria lhe perguntar, você tem 43 anos de magistério, né? Então você pegou ditadura militar, Sim. abertura política e o tempo presente. Como é que você pensa as alterações que se processaram na relação entre alunos e professores, observando esse pano de fundo político? Por exemplo, nos anos 70, do ponto de vista regimental, direitos, deveres dos alunos, como é que isso se transforma, né? A sua percepção disso? Olha, certamente até a final eu diria assim, mais ou menos, até 1985, tá? Assim, uma lembrança um pouco mais... eu acho que a relação professor-aluno era uma relação assim, mais distante, mais distanciada. E isso a gente observava em alguns detalhes, para você ter uma ideia. A Lauro Gomes, foi uma coisa assim, muito marcante nesse sentido. O professor, ele ficava numa plataforma mais alta. Ele tinha uma plataforma mais alta, ele dava aula. Então, o professor já, mesmo com essa minha altura, eu já vi os alunos de cima. Então, o aluno estava um degrau abaixo. Então, isso já acho que é reflexo dessa época, da época que a gente vivia. Recuando um pouco no tempo, quando eu comecei, que foi 1975, a própria relação professor-coordenador de área, ou coordenador de curso, também já era uma relação um pouco mais distante. A direção da unidade com o professor também a organização do trabalho docente, ela já era mais impositiva. Você tinha que fazer um plano de aula. Para você ter uma ideia, na década de 70, de 75 até 80, que eu me lembro bem, 80, 81, a gente fazia o plano de curso, o plano da disciplina, o plano de componente curricular, fazia a previsão do plano por aula. Por aula. Era mais organizado? Talvez, mas ele era muito mais rígido. Porque qualquer alteração que a gente tivesse que fazer, tinha que ser justificado para o coordenador de curso, para o coordenador, na época, pedagógico, e para o diretor de escola. Para você ver, era obrigatório, na Lauro Gomes era obrigatório o uso do avental branco em sala de aula. Era obrigatório o uso de sapato. Eu não podia usar tênis. Era sapato. O professor tinha que entrar na aula de sapato. O professor tinha que entrar. Se ele estava dando aula, ele tinha que estar com o seu avental branco, ou então se fosse lá na oficina, com um jaleco próprio. E não era a questão da segurança que primava. Primava porque eles falavam assim, você precisa ser identificado num ambiente escolar que você é o professor. Era essa a fala. Não era por causa da proteção. Hoje o uso do jaleco ele tem um outro caráter. Isso era o que? A década de 70. Até 85 isso isso ainda era muito marcante. Um pouco mais para frente, de 85 para frente, a própria Lauro Gomes ela deixa
essas questões de uso do avental com menos rigor. E o professor... Bom, eu vinha falando da... Uma coisa marcante que a gente começa nesse período aí, né? Eu acho que a sistemática de avaliar, ela era mais rígida nesse período inicial que eu falei, de 75 para mim até 85. Nessa época, uma coisa que eu achava assim, interessante, que eu nunca tinha visto em outras escolas, era a composição da avaliação na Lauro Gomes tinha o reconhecimento do desempenho do aluno, do professor observar o aluno e não fazer avaliação meramente só baseada no conhecimento, mas era também no envolvimento desse aluno com o próprio domínio do conhecimento, o desenvolvimento das aulas. Isso foi uma coisa assim diferenciada que eu achei que a escola, e essa forma de avaliar, ela começou a fazer parte da minha prática também, né? Quando eu ia para outras, junto com a Lauro Gomes, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 escolas particulares. Então, essa forma de enxergar o aluno também, eu levei para outras escolas, mesmo sendo escolas particulares. A partir de 85, eu acho que o Centro Paula Souza, ele começa a ter algumas mudanças, porque o grupo de 14 escolas se constitui, já se define. E, só para lembrar, 81 é o primeiro grupo de escolas que faz parte do centro, depois mais 6 em 82. Então, em 85, 86 é quando o grupo começa a ter uma identidade. O grupo de 12 a 14 escolas começa a ter uma identidade. Então, é quando o movimento de reivindicação, principalmente dos docentes, começa a pegar corpo. Tá? É na época que os professores passam a ter o reconhecimento da própria instituição e passam a ter uma carreira docente. De 3 níveis que nós tínhamos, nós passamos a ter 6 níveis. O Bento Quirino, né, quando na integração, no começo da integração, passou por isso. Tinham os 6 níveis. E passa também por uma avaliação, o professor, para atingir os 2 últimos níveis, ele tem uma avaliação de desempenho também. Não estou aqui nem colocando se aquilo era interessante ou não, mas o fato do corpo docente passar a ter uma carreira docente, isso também faz com que o trabalho do professor seja modificado. A relação que o professor tem com o trabalho é modificada. Porque o professor também ele passa a ser reconhecido pelos cursos de atualização que ele faz, pela publicação de material que ele faz. Tá? Então eu entendo que o professor, na intenção de ter um enquadramento, né? uma ascensão profissional melhor, ele também passa a investir nele. E certamente isso deve ter melhorado a sua postura, o seu trabalho na sala de aula. Isso para mim foi uma coisa assim interessante, porque até então a gente não tinha isso reconhecido, passamos a ter. Quando o Centro Paula Souza passa e tem ampliado o número de escolas também, os professores, principalmente das 14 escolas que eram antes mais privilegiadas, também tem uma mudança de postura. E eu percebi isso muito quando eu voltava para Lauro Gomes. Né? Em 95, eu fiquei um tempo na administração central e também 2 dias na Lauro Gomes. Eu pude perceber que a vinda das escolas, ampliação, né, das escolas técnicas de 14 para 86,
faz com que os professores das 14 escolas técnicas se sintam não mais diferentes, se sintam como se fossem professores comuns. Não é? Ele não é tão identificado, ele passa a fazer parte de um grupo maior. Então isso também faz com que tenha uma mudança na postura, na prática dos professores, até na sala de aula. Acho que não deveria ter, mas acaba refletindo. E agora, mais recentemente, uma outra mudança que a gente percebeu, que eu percebi, é quando a escola passa a oferecer, isso foi praticamente em 98, né? Passa a oferecer o curso modular. Até então, a experiência das escolas era o curso integrado. Quando as escolas passam a oferecer também um curso modular, a primeira reação que a gente percebe dos professores é que aquele curso era um curso de segunda categoria. E se era um curso de segunda categoria, era o pensamento de alguns professores, não era um curso que ele, professor, precisaria se preocupar tanto. Quando esse curso modular ele passa a ter um corpo diferenciado, que outros alunos mais diferenciados, passam também a procurar, então a postura do professor muda. E quando eu falo muda a postura do professor, a preocupação que o professor tem com o aluno, quando ele entende que é um curso de segunda categoria. Quando ele passa a perceber que esse curso não é segunda categoria, é um curso que tem um valor, que o mercado reconhece e que ele consegue trazer profissionais para a sala de aula, né? Alguns até que já tinham uma boa escolaridade, mas eles retornam até para ter uma outra profissão, a cabeça do professor começa a mudar. Fala, opa, é um curso que o aluno é diferente. Quando a gente volta depois, mas a oferecer, já em 2010, 2012, a gente passa a oferecer de novo o integrado, né? Então, mantendo a oferta modular, mas de novo integrado, você vê que coisa interessante, né? Deixa eu só contar um pouco do que eu percebi, principalmente aqui no Bento Quirino. Que quando a gente tinha o curso integrado, o trabalho do professor, na época chamada de núcleo comum, da parte comum, com o trabalho do professor da parte profissionalizante, eu acho que chegou num ponto que estava mais afinado. O professor de ciências, matemática, física, biologia, química, o professor de língua portuguesa, ele conversava mais com o professor da área técnica e o professor da área técnica também conversava naturalmente com o professor da parte comum. Quando a escola a escola passou a oferecer mais modular, que em 2000 foi a última turma do antigo integrado. Em 2000, praticamente em 2000, a gente só passou a oferecer modular até 2010, 2012. Esse trabalho mais próximo da parte comum com a parte diversificada, ela ficou afastada, até naturalmente, porque a escola oferecia o ensino médio num período, mais de manhã, tarde, noite, o modular. Então, até a própria possibilidade dos professores se encontrarem ficava distante. Então, eu me lembro que quando a gente retomou o integrado em 2012, o trabalho do professor, da parte profissionalizando, da parte comum, continuou ainda separado, estanque. Mais recentemente, e quando falo mais recentemente, é o quê? Depois da primeira turma de integrado, isso em 2015, 2016, ter concluído. Acho que a gente consegue recuperar um pouco o trabalho integrado em 2017, 2018. E quando a gente fala recuperar o trabalho, é recuperar o trabalho e recuperar também a visão do professor do ensino médio, avaliando o aluno, e a visão do professor da parte profissionalizando, da parte profissionalizante, avaliar o aluno. Eu acho que ainda a gente, é claro, 2 anos não são suficientes para afinar, mas eu acho que a gente está
conseguindo, né, dar os seus primeiros passos numa avaliação mais única, com uma unidade de procedimentos de avaliação um pouco mais próxima, né? Se eu não diria mais próxima, mas pelo menos não tão distante. Então, e agora a gente vive, agora a gente está numa relação, uma situação em que o aluno, ele não é distante do professor, ele não enxerga o professor como aquela autoridade, né, o suprassumo. Ele questiona o professor. Em 70 até 85, esse questionar o professor era muito raro, né? Então acho que o aluno ele já vem diferente e o professor também já vem diferente. O professor começa a perceber que avaliar não é necessariamente por prova escrita, né? Aquela prova tradicional, a prova de medida de conhecimento só, ou às vezes até memorização. Ele começa a perceber que avaliar tem outras questões. E isso é o resultado da relação com o aluno, da mudança que o aluno vem, da própria mudança que a gente tem, da tecnologia influenciando. Agora você consegue tornar eterno um momento tirando uma foto em sala de aula. Você não precisa de um aparato, né? O momento, o transitório, você consegue eternizar, você consegue perenizar o transitório com um smartphone, coisa que você tem na mão. Então, acho que tudo isso, ele vai fazendo com que a prática docente, ela tenha que ser diferente. Não que ela seja diferente, ela tenha que ser diferente. Eu consigo ter do aluno uma resposta mais imediata, falando assim, garotada, eu queria saber se as características de um determinado componente. Não preciso mais ter aqui um manual desse componente. Se o aluno for num Google da vida, ele vai lá, a gente dá o código dele e já entra, ele já tem as informações. Então isso muda a dinâmica da nossa aula. Certamente o professor do ensino médio também vai fazer isso. Ele não precisa necessariamente levar o globo, né? Aquele mapa mundi, aquele mapa na sala de aula. Ele pode muito bem orientar o aluno a entrar na internet, entrar no Google, né? Como diz a minha neta, fala isso, entra no Google, aí que você acha as coisas. E ele pode trabalhar isso, e é uma ferramenta muito útil, uma ferramenta que o aluno tem lá nas mãos, né? Numa classe aí, a gente tem certamente uns 10 alunos que têm acesso ali na sala de aula, né? Eu trabalho, para você ter até essa influência da necessidade da gente mudar e de que como a nossa forma de avaliar também muda. Eu trabalho com textos técnicos que são orientações, que são tabelas que o aluno tem que vasculhar lá no dimensionamento de condutores, lá em instalações industriais. Eu já não preciso mais me preocupar em levar um monte de livro ou um monte de tabela. Basta eu dar referência para o aluno, que ele vai lá com o seu smartzinho, ele pega lá e consegue ir acessando. Então, olha como enriqueceu o nosso trabalho, como ficou mais dinâmico o nosso trabalho. Então, isso tem que ser considerado também. Eu acho que isso também faz a gente repensar a nossa forma de trabalhar. E tem que fazer. Tá? E uma outra coisa que muda, que esse tema muda, o nosso posicionamento. Quando antes o que você falava era inquestionável, se você cometer um deslize ou se você cometer alguma informação, o aluno certamente ele vai estar acessando, ele estará acessando o Google com seu smartphone e fala, professor, acho que não é bem esse valor que o senhor está dizendo, não. Não é esse outro valor. Quer dizer, então, até por conta dessa dinâmica,
a posição do professor, ela já não é mais daquele detentor do conhecimento, né? E não que isso vá, como eu falo, diminuir a autoridade do professor. Muito pelo contrário. Eu acho que o trabalho do professor sempre foi, né? Sempre foi, tem que sempre ser trabalhar de modo que o aluno seja um cidadão com autonomia, um profissional com autonomia, um profissional que vai saber tomar a decisão correta, um profissional proativo. Ele tem que fazer isso onde? Ele tem que trabalhar isso na sala de aula. Eu acho que agora, com todos esses recursos que a gente tem, o aluno ele tem essa autonomia procurada, conquistada, assegurada também, com esses instrumentos, né, com esses equipamentos. Então, acho que o professor, e eu penso assim, eu procuro fazer com que a minha postura seja sempre assim, que eu tenho que ter essas ferramentas como um aliado. Agora, eu só não gosto muito de fazer alguns comentários, somente na nossa oportunidade que a gente está tendo, com o aluno, porque senão acaba polemizando muito, mas a gente sem querer é atraído, né? Às vezes a gente é atraído, de fazer alguma crítica, algum comentário das ideias que eles estão querendo fazer com a educação, né? Então, eu procuro nas aulas, porque senão a gente acaba se inflamando e acaba se desviando da aula. Mas os recursos tecnológicos também dão essa margem para isso. Quando a gente fala, ó, procura aí o que é uma base nacional curricular comum, o aluno de pronto ele tem isso. Então dá para a gente discutir isso. Mas eu procuro fazer com que a tecnologia esteja mais a serviço do tema da aula. Mas que até nesse sentido a gente tem condições de trazer. A gente pode muito bem acessar um site que você pode recuperar um determinado programa. E outra coisa, ainda na área da contribuição da tecnologia, você pode trazer para o aluno rapidamente sites de inovação tecnológica, sites, filmes que enriquecem a aula, e você não precisa ter um aparato tecnológico na sala de aula. Tá? Se você tiver um grupo com 4, 5 alunos, eles podem compartilhar isso com os colegas. É só você orientar o aluno a acessar o portal, sei lá, a indicação para ele de como se fala, né, do link que ele deve trabalhar. Então, acho que nesse tempo a gente tem que ter essa predisposição. E eu tenho certeza que cada vez mais isso vai ser uma necessidade do professor, independente de qualquer ramo, seja ele da educação profissional, seja ele da educação mais propedêutica, seja ele do nível superior. Ele tem que estar sensibilizado com isso e possibilitar o aluno na sala de aula fazer isso, tá? Porque isso acho que só contribui. Acho que é isso que eu penso que a gente tem que alertar os professores novos, estimular os alunos a fazerem e a gente também a se predispor a fazer, né? Eu acho que é isso que... Espero que eu tenha realmente atendido a expectativa. A gente acaba falando muito, porque quando a gente começa a falar assim, a gente perde até um pouco a ordem cronológica, né? Porque uma situação que acontece agora, ela pode me fazer lembrar uma coisa que eu tive outrora. Eu me lembro assim, quando eu vejo a facilidade com que a gente tem, por exemplo, até de você, isso a gente já fez na sala de aula, a gente está fazendo um experimento sobre a mesa, e se eu quero
compartilhar isso com o grupo da sala, eu posso pegar uma webcam, né? Pegar o meu laptop, colocar no Datashow e ele fica no telão. O aluno fica confortável lá na sala, ele acompanha o experimento, a montagem, mas ali, sabe? Como a gente fala, ao vivo, online, né? Então acho que a gente tem que estar sensível a isso, né? E isso vai certamente enriquecer, mas certamente vai modificar a relação professor-aluno, vai modificar a forma como o professor vai avaliar o aluno. Tá? Acho que isso tem que ser trazido para a realidade da escola. Né? A única coisa que eu ainda não acho que a tecnologia consegue fazer é a gente, professor, gravar uma aula e depois deixar naquela tela fria para os alunos assistirem. Eu acho que ainda precisa ter esse calor, né? Esse calor humano. E principalmente nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje isso é imprescindível.